dizer do episódio 40 de Cintia Capamã? Gente, é tanta coisa para falar, mas tanta coisa, são tantas emoções que para começar eu só vou dizer 3. Primeiro, Aishi, gênia. Segundo, Kirai já ganhou o coração de todo mundo e o fandom encontra-se em êxtase, sabe por quê? Porque o episódio foi maravilhoso. Olá, olá, seja bem-vindo ao Falando Filão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje vamos analisar o primeiro episódio da segunda temporada de Cintia Capamã. Como eu disse, ele foi maravilhoso em todos os níveis, sabe por quê? Porque foi engraçado e ao mesmo tempo dramático. Eu só vi gente comentando que chorou muito, mas também deu muita risada. E isso, pelo menos pra mim, é muito legal, porque conseguiu manter um equilíbrio. Agora acrescenta aí mais 2 ingredientes: a química de sempre do par romântico, mas um desfecho impactante. Então comecemos a falar pela responsável por tudo isso. Por que eu falo que ela é uma gênia? Porque ela resgata a essência da série como se usasse uma varinha mágica. Ela mistura os elementos necessários e pam, lá está a magia que nos encantou nos primeiros episódios. Eu não vou citar agora todos esses elementos, sabe por que não? Porque nós vamos falar sobre eles pontualmente durante o vídeo. Eu vou falar primeiro sobre o poder dessa nossa gênia. Sim, eu estou falando que a Aisha possui poderes. Ela possui o poder de, através de sua criatividade, nos encantar. Além disso, pessoal, ela é muito estrategista, pois, primeiro, usou o teaser para atiçar nossa curiosidade. Embora fosse como um soco no nosso estômago, já que jogou o plot de Eda separado de Serkin ainda por cima com uma filha que estava escondida dele, não por 1 ano, não por 2, mas sim por 5 anos. Vou repetir, por 5 anos. Nós ficamos como loucas para saber o que tinha acontecido e aí ela atingiu seu objetivo. Todos com interesse novamente pela série. Repito, ela é muito gênia. Jogou primeiro o que seria indigesto para que a gente fosse amadurecendo a ideia e aos poucos aceitando esse novo contexto. E depois, sequencialmente, os fragmas. Sabe para quê? Para que aumentasse nossa ansiedade e ao mesmo tempo nos fizesse lembrar em pequenas doses por que amamos Cintia Capamã. E aí o que ela faz? Ela pincela o que amamos em Cintia Capamã nesses fragmas, que são a química absurda do par romântico, a fotografia e o frescor próprios para uma comédia romântica, um elenco de tirar o fôlego e tudo isso somado aos novos personagens, entre eles Kiraz, que vai ser o eixo dessa segunda temporada. Mas o mais importante, na minha opinião, é o estilo da roteirista. Ela prima pelos detalhes e sempre busca dar um toque assim de poesia no enredo. E para isso faz uso de vários recursos. Por exemplo, olha só o que ela postou no dia da estreia. Com isso ela avisa: vamos falar sobre família. E como estávamos ansiosos para matar a saudade desse casal, lembrando que nós só ficamos longe deles em torno de 2 meses. Como pode isso? E Edse, gente, volta simplesmente com toda a força. Vale lembrar que Hanker dá um show de interpretação. Pessoal, em um único episódio, Keren nos fez chorar, nos fez rir, nos fez sentir raiva. E o mais legal de tudo, nos fez sentir aquele frisson entre Serkan e Eda. Hanji, como eu costumo falar, ela é muito expressiva, tanto que a gente se perde nas emoções que ela externa por aqueles lindos, enormes, expressivos olhos. Quanto ao look, pessoal, magníficos como sempre. Porém, isso dividiu opiniões. Teve gente que não gostou do cabelo de Eda e principalmente do de Serkan. Eu não vou mentir que preferia eles como no início da série, mas entendo que uma nova temporada que dá um salto de 5 anos, era necessário encontrar algo diferente para demarcar essa passagem de tempo e que lhe dessem assim um ar mais maduros. Nessa segunda temporada, a Aisha traz esses personagens de forma totalmente coerentes às suas personalidades, embora mais maduros. Veja que eles não estão como nós queríamos, mas mesmo assim a gente aceita essa situação, sabe por quê? Porque nós sabemos que isso era necessário para amarrar as pontas soltas e dar uma explicação lógica para tal plot, que vai direcionar a história para acredito eu, de comédia romântica de fato, daquelas que a gente gosta. Era necessário Serkan voltar a ser o robô, frio, insensível e às vezes até cruel. Para quê? Para que Eda, como sempre temperamental e agora com a ajuda de sua filha, fosse desconstruindo ele mais uma vez. E ao fazer isso, gente, a gente tem a oportunidade de ver cenas hilariantes, aguardem.
Lembrando, como eu já falei nesses vídeos anteriores, veja o link na descrição, que Eda continua ambientada em um cenário cheio de luz, cheio de vida e que representa a sua alma. Já Serkan, como de novo sofreu um retrocesso, né, ao ponto mais bruto do seu ser, teve os seus defeitos potencializados. Como eu já disse, o episódio foi maravilhoso, principalmente por ter uma comédia inteligente na medida certa e o drama bem utilizado, já que foi apresentado entre cenas mais leves. Repito, drama esse necessário para fazer a transição da temporada, inclusive, pessoal, justificando em que ponto se encontra a história. Eu não gosto de histórias onde tem doença como eixo, mas essas cenas, embora fortes, foram magníficas. Quanta dor naqueles olhares, como é que eles conseguiram passar tanta verdade? Gente, e o interessante é que foi tão bem construída que mesmo sendo uma única cena de todo o episódio sobre o assunto, não ficou com aquele ar de tema aleatório e mal desenvolvido. Por fim, a motivação da separação deles. Confesso para vocês que essa foi a cena que mais me doeu, sabe por quê? Porque, pessoal, eu achei forte demais e muito sofrida a forma como o plot da doença e da causa do afastamento foi fechado, embora eu entenda a sua necessidade. A Aishe, talvez para compensar isso, espertamente faz logo cerca se encontrar com ele e sua filha. Gente, e foi muito divertido ver ele ainda blindado e com suas velhas convicções e perdendo o eixo ao encontrá-las. Cerca nessa cena foi extremamente cruel e insensível com Eda. Pessoal, ele realmente precisava dizer isso? Que se arrependia de ter deixado ela entrar na sua vida? Essas palavras foram tão impactantes para mim. E para vocês, o que vocês acharam? Escrevam aí nos comentários. Gente, nessa cena não tem como a gente não se questionar. Cadê aquele amor idealizado? Cadê aquele amor forte? Se eles se amavam tanto assim como me fizeram acreditar, né, durante toda a primeira temporada, por que ficaram tanto tempo longe um do outro? Como é que eles conseguiram isso? E como foi possível uma doença transformar uma pessoa e destruir uma relação assim tão linda? Complicado, não é? Mas a verdade é que a arte imita a vida e, infelizmente, a vida é assim. Primeiro, vamos tentar entender cerca. Você sabia que existem doenças e tratamentos que realmente podem transformar o humor de uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa com personalidade até considerada razoável pode se tornar explosivamente nervosa e desenvolver uma tendência a sentir raiva e outros sentimentos não tão positivos. E, gente, é algo assim biológico, já que há substâncias em seu corpo que fazem seus nervos explodirem. E todas essas ocorrências psicologicamente afetam ao doente e também a quem os rodeia, inclusive criando uma espécie de traumas, pânicos, enfim. No caso de Cerca, ele não deixou de amar a Eda nem por um minuto, tanto que havia por todos os lugares e, como ele mesmo disse, não ficou com ninguém durante 5 longos anos. Gente, isso é possível? O bonito afasta a moça e quer que ela fique no Caritó a vida inteira? Como assim? Mas, voltando a falar sério, ele deve ter criado uma necessidade de afastá-la como uma forma de fuga, de proteção e talvez, quem sabe, dar espaço para que ela tivesse a oportunidade de ser feliz longe dele, já que ele se sentia travado naquele momento. Agora vamos entender Eda. Ela também não deixou de amar Serkan. Se afastou porque foi obrigada, mas, como ela mesma disse, aquele acúmulo de decepções foi desgastando o psicológico, foi desgastando o emocional. E isso, pessoal, acontece com qualquer pessoa que estivesse na mesma situação. Eu penso, inclusive, que ela sabe que ele a ama e que sempre a amou. Mas, sempre que estavam felizes, a vida vinha e puxava o seu tapete. E com isso é muito compreensível desenvolver uma certa blindagem para evitar futuras decepções. Mas, ao contrário do que eu vi muita gente comentando por aí, o fato de Eda ter tido uma filha, de ter criado essa filha sozinha, não foi um peso, e sim uma bênção. Abrindo um parêntese, claro que com o pai teria sido melhor. Bom, Serkan usou o trabalho como fuga. Ele fez um esforço para poder sobreviver sem Eda. Já Eda, ela tinha filha. Né? Com certeza ela foi muito mais feliz do que ele. E por isso, pessoal, eu sinto muito mais por Serkan.
A temporada passada terminou com eles frequentemente falando em ter filhos e formar uma família. Inclusive, o próprio Cerca é quem mais se aproveitava das oportunidades para esboçar esse sonho. Então, como explicar essa atual versão à ideia de ter filhos? Fica claro que isso também é consequência dos transtornos causados pela doença. Assim, seria muito lógico Eda saber que, apesar dele falar isso, no fundo, ele queria sim ter filhos. Mas eu penso que ela deve ter tentado falar para ele várias vezes e sempre alguma coisa a impediu. E assim ela foi adiando, adiando, e quanto mais o tempo passa, mais se complica a situação. A gente tem um spoiler. Estão dizendo por aí que é muito provável ter um flashback desse período da gravidez. Tomara, né? Outro ponto a se levar em conta é aquela ideia de que, por ter um filho, são obrigados a se casarem e a formarem uma família. Coisa que deve ter pesado muito na decisão de Eda, já que ele afirmou não querer mais estar com ela. E, por isso, ela não queria impor sua presença. Realmente é uma situação difícil. Diante disso tudo, pessoal, o que Eda poderia fazer? Contar acerca que estava grávida e forçá-la a viver algo que ele estava dizendo que não queria? Ou ir para a Itália, dar o espaço que ele estava pedindo, realizar o seu sonho enquanto profissional e criar sua filha? O que vocês fariam? Digam aí nos comentários. Aproveita, dá um like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Pessoal, isso é muito importante para que o canal cresça. O fato é que Eda resolveu ir para a Itália, teve a sua filha e a criou com a ajuda de Melo e de sua tia. Porém, pessoal, ela não deixou Serkan para trás, porque ela levou um pedacinho dele com ela, além de todas as suas recordações. Então, Aisha, muito sabiamente, arranjou um jeito simbólico de mostrar isso. Né? Como foi que ela fez? Ela mostrou Eda apertando o livro contra o peito e depois abraçando a Quirais, como uma família. O livro aí seria uma alusão à cerca. E isso era a forma que Eda encontrou para estar mais perto de uma parte do pai de sua filha. E agora, vocês entenderam o quão especial é a escrita de Aisha? E essa é mais uma prova do quanto essa roteirista prima pelos detalhes, pessoal, porque ela dá aquele sabor de poesia a cada fala. Nós vemos aí Eda, ao ler esse trecho do livro, tentando descrever Serkan para Quirais. Ela arranjou um jeito de dizer para a filha como é o seu pai, sem dizer concretamente quem é ele. Quirais é, sem sombra de dúvidas, o melhor acerto nesse roteiro. Por sinal, é ela quem salva esse plot, o qual não teria nenhuma sustentação se não fosse pela vivacidade da menina. Inclusive, o fandom só está aceitando esse salto temporal de 5 anos porque entende que era necessário ter essa personagem com essa idade para ter autonomia e assim ser o cupido para unir os pais. É por isso, pessoal, que Kiraz tinha que ser exatamente como é, a mistura dos pais. Herdou de Serkan o seu jeito talentoso, não só para a mágica, como também para os negócios. Da mãe é a mesma cara, até parece mesmo filha de Randy, além da personalidade, pois é espirituosa, teimosa, inteligente e não podemos esquecer do quanto ela é corajosa. Serkan, na mão dessas duas, totalmente rendido, vira a chacota.
Pois, assim como a mãe Quiraz tira o pai do eixo e sabe fazer valer a sua vontade, lógico, usando seu jeitinho próprio de afrontar. Vocês lembram que Serkan, após discutir com Eda, sempre acabava fazendo o que ela queria? Então, já vimos que vai ser a mesma coisa com a filha. E podemos esperar muitos embates das duas com Serkan e ele que se prepare para pagar na mão dessas duas todo o mal que ele fez. Como eu já disse, a Estê já sinalizou que a segunda temporada da série vai girar em torno da temática família e traz a família feliz e estruturada de Engi como contraponto para a, entre aspas, desestruturada de Serkan, Eda e Quiraz, que curiosamente, pessoal, devem ter o mesmo sonho de estarem juntos e felizes formando uma família. Lembrando que Serkan já traz o trauma da infância por se sentir abandonado pelos pais, Eda, por ter perdido os pais cedo, e eu posso apostar com vocês aqui e agora que a Estê vai repisar a ideia de Quiraz sonhar em conhecer o seu pai e ter isso como centro da história. Ao falar nisso, vocês notaram que complicou ainda mais para Eda o fato de Serkan e Quiraz já terem se conhecido sem saber que são pai e filha? Quando eu falo de uma escrita criativa e inteligente, é disso aqui que eu estou falando, pessoal. De não perder nenhuma oportunidade para fazer referências, dando sentidos significativos com nuances poéticas. Essa temporada traz novos personagens. Além de Quiraz, tem Jan, o filho de Enguin e Peril, que parece que se tornarão no futuro bons amigos. Também tem Keren como assistente de Eda e Burak, que é muito próximo de Eda e de Quiraz. E por isso ela o chama de Bubadin. E foi aí que Serkan ouviu e entendeu Babadin. E ficou pensando que ele seria o pai da menina. Com certeza isso vai dar problema. De personagens novos femininos há a prima de Serkan, que ainda não apareceu nesse primeiro episódio, e Denise, a dona do hotel. Infelizmente, eu não sei dizer a vocês porque tiraram Leila e Ferit, mas Jeren foi porque ela está em uma outra série. Pessoal, isso de troca de personagens é muito comum em séries turcas. Eles se desfazem de personagens interessantes e sempre adicionam novos que nem sempre acrescentam na história. E vamos falar daquele final impactante. Eu, pelo menos, adorei. E vocês? Escrevam aí nos comentários. Então, termina o episódio com bem cara de série turca, onde reúne todo o elenco. E pelas expressões já dá para saber quem conhece o segredo de Eda. Aqui eu vou teorizar. Apesar de ter criado esse suspense e todos estão achando que Serkan vai saber que Quiraz é filha de Eda, para mim ele ainda não vai saber. Eu acho que Melo deve pegar a menina no colo e sair. E Serkan pensará que ela seria filha de Melo com o Burak. Eda acabará aceitando voltar a Artilaf somente para tirar Serkan de lá e assim ele não descobriu seu segredo, pois ele deve ter pressionado dizendo que continuaria ali. Você pensa como eu? Qual é a sua teoria? Diz aí nos comentários. Então se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, compartilha com aquela sua amiga que também adora esse casal e comenta, ainda que seja só um emoji, tá? E não esquece de dar o like. Gente, os créditos das imagens estão nas próprias ou na descrição. Beijos, até mais!